Por mais de 100 anos, o violino mais caro e mais cobiçado de toda a Europa não foi um Stradivari. Custava 6, às vezes 8 vezes mais. E o homem que o esculpiu, sozinho, com as próprias mãos, morreu pobre, perdido da razão. E segundo a tradição, acorrentado ao próprio banco de trabalho. Estou na frente de uma casa comum, numa aldeia comum dos Alpes. Mas olha essa placa. Aqui viveu o pai do violino alemão. Foi aqui que, no século XVII, saíram violinos que valeram mais que um Stradivari. Steiner comprou essa casa em 1656 e se endividou para isso. Trabalhou aqui sozinho, sem nenhum aprendiz. E morreu aqui em 1683, pobre e esquecido. E olha o detalhe, a placa diz 1621, mas os historiadores acham que essa data está errada. Até o nascimento dele é um mistério. Bach conhecia o nome de Jacob Steiner. O pai de Mozart o venerava a ponto de colocá-lo acima de todos os mestres italianos. E mesmo assim, hoje, quase ninguém sabe pronunciá-lo. A Inquisição o prendeu, e isso não arranhou os negócios dele. As dívidas o perseguiram a vida inteira e ainda assim os reis faziam fila por seus instrumentos. Nada parecia capaz de derrubar o homem de Abzan, até que algo derrubou. Algo apagou do mundo o violino mais valioso que já existiu. E quase levou junto o nome de quem o fez. Como um filho de mineiro, trabalhando sozinho, superou os maiores mestres da Itália? Por que o homem que nem a igreja conseguiu parar terminou esquecido e na miséria? E o que, afinal, uma simples corrente tem a ver com tudo isso? Para entender, precisamos voltar a uma aldeia nos Alpes do Tirol, no início do século XVII. A história começa onde menos se esperaria encontrar um gênio, numa família de mineradores de sal, nos Alpes do Tirol. Por volta de 1618, a data exata se perdeu e as fontes hesitam entre 1617 e 1621, nasce em Absan um menino chamado Jacob Steiner, filho de um homem que tirava o sustento de dentro da montanha. E aqui mora o primeiro enigma. Ninguém sabe ao certo como esse filho de mineiro aprendeu a arte mais refinada da Europa. Durante o século XIX, espalhou-se a lenda romântica de que ele teria atravessado os Alpes até Cremona, estudado com o próprio Niccolò Amati e até se casado com uma filha dele. A pesquisa de arquivo nunca achou um único documento que sustente isso. O nome de Steiner não aparece em lista nenhuma de aprendizes de Amati. O que se sabe é mais impressionante do que a lenda. Steiner trabalhou praticamente a vida inteira sozinho, sem oficina cheia de assistentes, sem aprendizes, sem repassar seus segredos a ninguém. Ele escolhia pessoalmente as árvores que viraram seus violinos, caminhando dias pelos vales, batendo nos troncos para ouvir a madeira ainda viva e selecionando o abeto pelo som, pelo cheiro e pela cor. Era um homem só contra a floresta e contra o próprio tempo. E funcionou. O preço de um violino seu salta de cerca de 4 florins para mais de 20 em poucos anos. Em 1658, o arqueduque Ferdinando Carlos o nomeia servo da corte. Em 1669, o imperador Leopoldo I renova o título. As encomendas chegam de Munique, de Salzburgo, da corte da Espanha, de toda parte. Um independente de aldeia, sem nenhuma instituição por trás, subindo acima dos italianos que já tinham tradição e oficinas inteiras a seu favor. Mas um título de corte não explica o essencial.
Por que, afinal, esses violinos feitos sem um único aprendiz passaram a valer mais do que qualquer instrumento italiano do planeta? E a resposta para isso não está num documento, está num som que o mundo decidiu esquecer. No mundo inteiro, sobraram só umas 80 a 100 obras autênticas do Steiner. E uma delas está aqui, neste museu pequeno da aldeia dele. De graça. Repara no formato. Esse tampo bem abaulado, quase inflado. Isso é a assinatura do Steiner. Não é defeito, é projeto. Dá um som doce, prateado, que no barroco era o ápice da beleza. Foi isso que encantou o meio mundo. Por mais de 100 anos, um Steiner dava mais status que um italiano. E ele fez tudo isso sozinho. Esse abaulamento que você acabou de ver não era um capricho nem um defeito de construção. Era um projeto acústico deliberado. O arco alto do tampo gerava um timbre que os contemporâneos chamavam de voce argentina, a voz prateada. Doce, transparente, flautada. E que no auge do barroco era considerado o próprio ideal de beleza sonora. Era o som que casava com a música íntima de câmara, de salões e capelas, antes de existirem as grandes salas de concerto. E havia a assinatura visual. Em vez da espiral tradicional, Steiner às vezes esculpia no topo do instrumento uma cabeça de leão, um floreio teatral, quase um troféu, que virou marca registrada e que os imitadores tentariam copiar pelos séculos seguintes. Este é o detalhe que delata um Steiner à primeira vista. Quem tocava esses instrumentos? A elite absoluta da música europeia. Johann Sebastian Bach tinha uma viola Steiner entre seus instrumentos pessoais. Leopold Mozart, pai de Wolfgang, tocou um Steiner a vida inteira, e em seu célebre tratado de violino de 1756, colocou o trabalho do tirolês acima dos italianos, que considerava rústicos em comparação. O virtuoso Francesco Maria Veracini possuía 10 violinos de Steiner, e era tão apaixonado que batizou seus dois preferidos de Petrus e Paulus. Corelli, Biber, Tartini, todos passaram pelas mãos dele. E o mercado fez o que o mercado faz: traduziu esse desejo em preço. Por mais de um século, um violino de Steiner custou de 6 a 8 vezes o preço de um Stradivari. Em 1776, o historiador Sir John Hawkins resumiu o consenso da época ao afirmar que os violinos de Cremona só eram superados pelos de Steiner. Nenhum luthier da história foi tão copiado quanto ele. Ninguém decretou esse valor. Foram milhares de músicos e colecionadores, em livre escolha, que coroaram o homem de Abzan acima de toda a Itália. Então, como é que um homem tão celebrado, servo de imperador, foi parar numa cela de prisão? Esta é a igreja de San Michael, o coração de Abzan. Steiner cresceu aqui do lado. Foi batizado, casou e rezou aqui a vida toda. E um detalhe que diz muito da época: nos anos 1660, em plena Contra-Reforma, ele foi processado por heresia, por ter livros proibidos. Chegou a ser preso. O luthier da corte imperial, perseguido pela Inquisição local, safou-se com uma confissão pública. E curioso, isso não atrapalhou os negócios. Continuaram fazendo fila pelos violinos dele. Aqui nessa parede tem uma placa em homenagem a ele, com a data de nascimento errada. Mais um capítulo do mistério. O ano é 1668. Em plena Contra-Reforma, a reação católica da época, e o Tirol é um dos corações do catolicismo europeu. Steiner é denunciado por possuir livros luteranos proibidos. Vem o processo,
vem a prisão. Vem a humilhação pública de uma confissão forçada. As fontes divergem no detalhe. Algumas falam em excomunhão revertida por penitência. Outros dizem que ele conseguiu, no fim, escapar da excomunhão. O que é certo é o quadro. O luthier da corte imperial, perseguido pela Inquisição da própria aldeia. E aqui acontece a coisa mais reveladora de toda a história. O processo por heresia não atrapalhou os negócios em nada. Mesmo sob prisão domiciliar, Steiner recebeu uma encomenda importante do bispo de Olmütz durante o próprio julgamento. Entregou instrumentos a Viena, com direito a privilégios alfandegários imperiais. O Estado e a Igreja tentaram esmagar o homem, mas o mercado seguiu fazendo fila pela arte dele, indiferente à acusação. O que de fato corroía Steiner não era o tribunal, era o dinheiro. A dívida o perseguiu a carreira inteira. Um empréstimo nunca quitado com o mercador Salomon Hübner, uma petição negada ao imperador Leopoldo em 1677, pedindo ajuda financeira. O homem cujos violinos valiam uma fortuna vivia ele próprio à beira da ruína. Mas nem a Inquisição nem as dívidas conseguiram apagar o nome de Steiner. Então, o que conseguiu? O que fez os violinos mais caros da Europa simplesmente desaparecerem do gosto do mundo? A resposta não está em Abzan. Está no século XIX e na própria forma como o mundo passou a ouvir música. Os salões íntimos deram lugar a salas de concerto enormes. As orquestras incharam. A música pedia agora volume, projeção, potência para alcançar as últimas fileiras de um teatro lotado. E para atender a essa nova exigência, quase todos os violinos antigos foram submetidos a uma cirurgia. Pescoços reposicionados, cordas mais tensas, mais força sobre o tampo. Para os violinos planos e largos de Stradivari, essa tensão extra foi um estímulo. As tábuas chatas reagiram com um som mais brilhante e penetrante, perfeito para as grandes salas. Para o arco alto e abrupto de Steiner, foi uma sentença de morte. A nova pressão do cavalete empurrava para baixo aquelas abóbodas íngremes que afundavam e colapsavam. E veio o pior. Convencido de que bastava deixar os instrumentos mais altos, luthiers do século XIX abriram Steiners autênticos e rasparam por dentro aqueles tampos grossos que eram o segredo do som. O que era uma lâmina cuidadosamente calibrada virou uma lâmina oca. A voz prateada secou, e o que restou foi um som fino e nasal, inútil para uma orquestra moderna. Os instrumentos que um dia valeram mais que um Stradivari foram literalmente estripados. Repare na ironia. Ninguém proibiu Steiner. Nenhum comitê o condenou. Foi o gosto que mudou, e o mesmo mercado livre que o havia coroado simplesmente virou as costas, elegendo Stradivari como novo rei. A glória dele não tinha sido decretada por ninguém. A queda também não foi. E o homem? Steiner foi destruído 2 vezes. Primeiro o homem, depois a obra. A partir de 1680, Steiner mergulha numa perda de razão que os documentos da época não conseguem diagnosticar. Em 1682, é colocado sob tutela judicial. Em 1683, morre insano e insolvente. É deste período que vem a imagem mais sombria de todas, a tradição registrada no século XIX, no Dictionary of Music and Musicians, de que, já louco, ele teria sido confinado em casa, preso a um banco de madeira, banco que, dizem, ainda era mostrado em Abzan gerações depois. É preciso dizer com honestidade, foi exatamente essa geração romântica que transformou Steiner em mito.
E a mesma fonte que cita o banco acorrentado desmente, na mesma página, a lenda falsa de que ele teria se recolhido a um mosteiro para fazer 16 violinos para os eleitores. O que é fato é o fim. A viúva e 8 filhas ficaram na miséria. Seria esse o ponto final de Jakob Steiner? Louco, esquecido, pó? Para mais conteúdo deste canal, se inscreve e clica no sininho. Não foi. Mas há uma última pergunta pairando sobre toda essa história. E é com ela que este capítulo se abre. Por que alguém ainda hoje faria uma peregrinação até uma aldeia esquecida de um homem que o mundo havia enterrado? Na segunda metade do século XX, um movimento mudou tudo: o renascimento da música histórica. Músicos perceberam que tocar Bach num violino moderno de cordas de aço era ouvir uma música que Bach jamais ouviu, e foram atrás dos instrumentos de época. De repente, o som que o mundo havia apagado virou o som mais procurado. Hoje, em Nova York, o renomado conjunto Rebel toca em Steiners dos anos 1660, e um Steiner genuíno tornou-se mais raro no mercado do que um próprio Stradivari. Os sobreviventes são tratados como relíquias. No National Music Museum, nos Estados Unidos, há um Steiner de 1668, preservado em estado quase milagroso, com pescoço, cravelhame e peças internas originais. Uma cápsula do tempo do Barroco. De cerca de 300 instrumentos que ele fez sozinho, sobraram talvez 80 a 100. Steiner morreu sem deixar discípulos. O método se perdeu com ele. Sobraram pouquíssimos instrumentos. Infelizmente, fomos informados aqui no Museu de Abzan que o Museu de Innsbruck, aqui pertinho, está fechado para reformas. Até pelo menos 2028, esse milagre, que é um quinteto Steiner completo num só lugar, não poderá ser visto. O homem que morreu pobre virou o modelo mais copiado da história do violino e quase foi esquecido. A gente veio até a aldeia dele justamente para não deixar isso acontecer. E é aí que a história fecha o círculo. O homem que morreu pobre, perdido da razão, e diz a lenda, acorrentado ao próprio banco de trabalho, tornou-se o modelo mais copiado da história do violino. A casa humilde onde ele trabalhou sozinho ainda está de pé naquela aldeia dos Alpes. O banco, a corrente, a glória e a ruína cabem todos numa só vida. Por isso, esta peregrinação fez sentido, porque o mercado pode coroar um gênio e depois esquecê-lo, sem pedir licença a ninguém. Mas lembrar dele é uma escolha, e enquanto houver quem suba até Abzan para contar essa história, o silêncio não vence. Jakob Steiner morreu achando que o mundo tinha esquecido dele. E por quase 2 séculos, o mundo esqueceu mesmo. Mas você chegou até aqui, e isso já muda alguma coisa. Porque lembrar de um gênio desses não é tarefa de museu nenhum. É uma escolha. A nossa, de quem ainda se importa com a história das cordas. Então, me conta aqui embaixo. Você já tinha ouvido falar do Steiner antes deste vídeo? E, talvez mais importante, que outro nome que o tempo tentou apagar você queria ver a gente resgatar aqui no canal? Deixa nos comentários, porque é aí que muita ideia de vídeo nasce. Se essa história te pegou, se inscreve no Violin Family e ativa o sininho. Assim, você não perde o próximo capítulo dessa família enorme, que é a família das cordas.
a Violin Family. E antes de sair, clica no vídeo que vai aparecer aqui na tela. Tem mais um mistério esperando por você. A gente se vê no próximo. Até lá!